A Cor da Cultura. Patrocínio Petrobras. Uma parceria Cepir, MEC, Cidan, Rede Globo, Fundação Palmares e Canal Futura. Queria te propor o seguinte, a gente tem aqui uma série de palavras e verbetes da língua portuguesa. Queria que você tentasse ordená-las segundo a sua origem. Se você acha que veio da língua inglesa, põe aqui. Se você acha que elas vieram da língua francesa, aqui. E das línguas, dialetos africanos, aqui. Vamos lá? Você acha que teve mais dificuldade de identificar palavras de uma determinada origem? Mochila. Mochila realmente é uma palavra difícil de identificar a origem. Eu mesmo, há pouco tempo, descobri que ela tinha origem africana. Africana, jamais saberia. Neném. Neném, mas por que você achou que era de origem africana? Pela sonoridade dela, não sei, uma palavra simples. Creme, sunga, iogurte. Iogurte tá certo. Sunga não é de origem inglesa. O que pode ser? Ah, sunga tem que ser francesa, não? Não. É? É, de origem africana. Eu acho que a mais fácil de identificar é a palavra francesa, acho. Não tenho muita certeza. E a mais difícil? A mais difícil é a africana, né? Porque a gente não sabe. De origem inglesa é bem mais fácil, porque a gente tem muito contato, né, com inglês e tal. Às vezes é difícil porque as pessoas não têm muito conhecimento sobre a língua africana, então fica meio uma lacuna, né? Será que é? Será que não é? E são várias línguas também, né? São. Dialetos. Eu conheço um pouco de Yorubá pela minha religião. Yorubá acho que é uma das línguas africanas, os dialetos mais conhecidos no Brasil, né? Por causa do candomblé, que foi bem difundido aqui no Brasil. Nem todo mundo sabe a origem das palavras que usa no dia a dia, mas é com elas que a gente cria intimidade com os causos e as histórias que fazem a nossa formação. Você conhece a origem das palavras e das histórias que cruzam o seu cotidiano? Quando Nito nasceu, todo mundo ficou feliz e chamou ele de Nito porque ele era bonito. Ele chorou porque a asa do avião quebrou. Ele chorava com muitas coisas, quando se machucava, quando sentia saudade. O Gabriel José e outros alunos do CEMEI, professor Paulo Rosas, recontam com as suas próprias palavras histórias conhecidas e tem elas na ponta da língua. Vamos conhecê-las? Vocês escreveram histórias? Sim! É mesmo? É! Todo mundo escreveu uma história? Foi! Olha, onde é que vocês aprenderam essas histórias? Foi porque a gente na África. Vocês foram lá na África? Não foi. Qual o papel da oralidade na educação das crianças aqui no professor Paulo Rosas? A gente compreende que trabalhar com oralidade é estar ampliando o universo cultural da criança, ampliando o vocabulário da criança, né? Quanto mais eles forem estimulados a ouvir, contar e recontar histórias, mas a gente está contribuindo para que eles construam essa postura do leitor, né? Para que futuramente eles sejam bons leitores. Como tem sido a experiência? Tem sido uma experiência bem positiva, né? A gente tem rodas de histórias aqui desde o berçário e assim, a gente percebe que cada vez mais eles se envolvem e eles conseguem manter a lógica do texto, conseguem se manter bem perto do texto original, assim como eles também recriam com muita habilidade, né? Incrementando bastante as histórias. Por que você escolheu dar o recorte enfatizando as relações étnico-raciais? A gente percebia que as nossas rodas de histórias eram muito brancas, né? No sentido de contos de fadas e outras narrativas que tinham como personagens principais crianças ou adultos brancos. E quando a gente olha para a nossa realidade, né, a gente percebia que nossa turma é uma turma miscigenada, é uma turma que a gente vê muito criança negra. E tínhamos aqui alguns estudantes, alguns filhos de africanos,
né? Então, como é que a gente poderia contribuir para essa construção da identidade deles? Quais são as atividades que vocês desenvolvem justamente com esse propósito de estimular a oralidade entre as crianças? A gente sempre começa o dia com uma roda de história, né? Também como a gente entendeu que na África também havia essa coisa, né, da roda, né, do mais velho, do griot. Então, a gente sempre procura começar o dia com uma roda para que eles sejam escutados, eles sejam ouvidos e também que eles tenham a oportunidade de falar. Como tem sido a receptividade dos alunos? Haviam crianças que às vezes não se concentravam muito e que às vezes não conseguiam perceber quanto era importante ouvir o outro e ser ouvido. E nesse momento eles começam a sentar mais e assim a gente percebe também que alguns já começam a se portar com a postura do contador de histórias. Eles já chegam, já sentam com a cadeirinha, já pegam ali e fazem, eu vou contar a história hoje. O fato das crianças terem contato com personagens afro-brasileiros estimula na cabecinha deles uma valorização da nossa identidade. Quando a gente estava tratando do cabelo de Lelê, algumas crianças elas tinham vergonha do próprio cabelo. E quando a gente soltava os cabelos para poder dar banho, né, e lavar, a gente não podia prendê-los de imediato. Então, esse tempo em que o cabelo ficava solto, essa criança ela se sentia incomodada. E aí é como você diz, a criança não negra, a criança branca, ela também se incomodava com aquele visual e criava um sentimento ruim, né, na criança negra que estava com aquele cabelo. Eles, não quero mais soltar meu cabelo. E hoje a gente já percebe que ela tem menos vergonha, elas têm menos vergonha, né, de soltar. E elas dizem, meu black, elas já se identificam. Na sala tem uma menina que ela já diz, eu sou a Lelê, tia. Né? E assim, ouvimos as falas de algumas mães durante uma reunião que foi muito significativo para o nosso trabalho. Elas, eu não gostava do meu nariz, eu não gostava do meu cabelo. E eu dizia para minha filha que o dela também era feio. E a partir do projeto de vocês aqui, a gente percebeu, ela percebe que não é bonita e que não deve dizer isso para a filha dela. Ao contrário, deve valorizar a beleza tanto dela como da própria filha. Então, isso para a gente foi muito importante, essa resposta, né, dos pais. A escola tem um caderno, como vocês devem saber, com histórias que foram recontadas pelas crianças. Vocês estão familiarizados com esse trabalho que acontece aqui na creche? O que vocês acham disso? Estou familiarizada. Já é um trabalho que acontece na casa há algum tempo. É um trabalho voltado para as crianças do Grupo 4, mas que envolve todas as crianças do CEMEI, desde as crianças do berçário, né, até as crianças do Grupo 4. A vivência do que eles têm aqui, eles acabam reproduzindo fora. O que você acha dessa atividade? Tanto é que quando eu vou botar a Nicola para dormir, eu costumo contar uma história para ele e às vezes ele mesmo fala, não, papai, deixa que eu conto para você hoje a história, entendeu? Aí tem uma história que ele adora muito, aí toda vez ele me conta. Quando é o dia dessa história, é ele que me conta a história. E ele conta com as próprias palavras? Do jeito dele, mas ele sempre do jeito que foi contado para ele. Você, Elisela? No caso de Ayana, minha filha, ela tinha muito essa coisa dela imitar a professora contando a história. Então, ela costumava pegar o livro, de ficar diante do grupo, das outras crianças, contando a história para as outras crianças. Qual a importância da oralidade em todos os níveis de ensino? Falar, contar histórias, construir a memória através da palavra é manter, né, toda uma tradição, principalmente centro-africana, aqui no Brasil. Então, trabalhar a oralidade, sair dessa escrita que apenas se restringe à palavra, o tempo todo está reforçando um tipo de memória que essa sociedade quer o tempo todo esquecer. A oralidade ou a vocalidade tem um espaço privilegiado no ensino ou não? Eu acho que não. Infelizmente, não. Até porque a gente o tempo todo é avaliado através da escrita. Óbvio que eu não estou tirando a importância disso. Claro que a escrita é importante. Quer dizer, quanto mais linguagem a gente pudesse expressar, melhor. Mas colocar a oralidade, colocar a palavra de lado, né, é o tempo todo caminhar num padrão eurocêntrico, que parece que para a gente ser melhor, a gente tem que estar perto, né, desse pensamento ocidental. Né? Tem uma questão interessante para a gente, que é a presença do vocabulário das línguas africanas na língua portuguesa, especialmente falada no Brasil, né? As pessoas não, né, esqueceram as línguas africanas no Brasil, não se fala
mas é porque está tão entranhado na gente, a gente fala tantas palavras que a gente nem se dá conta. A gente já acha que é do português, né? E essas palavras são palavras que ficam muito mais para as... Eu não gosto muito dessa expressão, mas vou usar só por uma questão, né, didática aqui. Fica mais entre as classes populares. Mas que é interessante, elas não são muito consideradas como palavras que sejam palavras da dita norma culta. Como os pais podem contribuir para diminuir esse preconceito em relação à oralidade, à voz, permitir que seus filhos sejam o que são? Primeiro, a escola tem que permitir a entrada dos pais, né? Porque muitas vezes, né, a escola não convida os pais ou apenas chama quando tem problemas, né? As histórias que os pais, que as mães, que os avós têm que estar presentes na sala de aula. Algum desses livros que vocês já tiveram a oportunidade de ler, de folhear, tem algum deles que talvez seja o favorito de vocês? Menina Bonita do Laço de Fita, As Tranças de Bintou, Ana e Ana, O Cabelo de Lelê, são histórias assim fantásticas. O livro de Nicola, né? É o livro O Cabelo de Lelê. Né? Inclusive foi um livro que foi lido o ano passado, quando ele era grupo 1. Foi lido muito aqui na Cresce e ele chega em casa e diz: meu cabelo é igual ao cabelo de Lelê. Vocês topam ler um trechinho favorito das filhas e dos filhos de vocês? Então vamos começar com o Moobá, Histórias de Princesas. Oxum e seu mistério. Oxum era muito linda e perfumada, e todos os meninos desejavam ficar perto dela. Desde criança, Oxum tinha como atributos a beleza, a vaidade, o atrevimento, a genialidade, a determinação e a maternidade. Quando você lê isso, o que te vem à mente? O que te vem ao coração? A beleza de Oxum, na minha opinião, remete à beleza de todas as meninas negras. Então temos aqui O Cabelo de Lelê. De onde vem tantos caixinhos? A pergunta se mantém. Toda pergunta exige resposta. É um livro, vou procurar. Em um livro vou procurar. Pensa Lelê no canto a cismar. O negro cabelo, que é pura magia, encanta o menino e a quem se avizinha. O que vem à mente de vocês quando vocês leem isso? Olha, quando eu leio esse trecho, eu sempre me remeto ao que é as raízes mesmo da nossa família, né? Cada lenda, cada conto, cada música, cada palavra é capaz de despertar na gente um mundo inteiro de emoções. As histórias que eles recriam e contam aqui vão ficar por aí para sempre, prontas para serem recontadas, aumentadas e espalhadas. Da Cultura. Patrocínio Petrobras. Uma parceria Cepir, MEC, Cidan, Rede Globo, Fundação Palmares e Canal Futura.